Olá, bem-vindos a mais um encontro nosso e hoje a gente vai falar sobre depressão. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com uma técnica própria, chama terapia sintrópica. Então eu venho trabalhando já há 19 anos com tratamentos nessa área de doença crônica e atendo pacientes do mundo inteiro por videoconferência e presencialmente aqui em Palmas, no Tocantins, onde eu me instalei há alguns anos. Eu sou paranaense, mas vim para cá, para Palmas, Tocantins, tem alguns anos já. E eu atendo presencialmente aqui, mas por videoconferência em hoje em qualquer lugar que tiver internet, certo? A depressão, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde declarou esse ano, em 2021, que até o ano de 2030, a depressão vai ser a doença mais comum, ultrapassando o ranking das doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardíacas e câncer. Olha só que interessante. As doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, câncer de vários tipos, a depressão, que pode gerar a morte do indivíduo, lógico que sim, nos casos extremos, vai ser a doença mais comum, é a previsão, é uma estatística, uma previsão até o ano de 2030. Hoje, já no mundo inteiro, são mais de 450 milhões de diagnósticos de pessoas que têm depressão diagnosticada com depressão. Mais de 450 milhões de pessoas em volta do mundo inteiro. No Brasil, a estatística de 2019 era que mais acometia os idosos, pessoas acima de 60 anos de idade. Isso em 2019. Mas a coisa começou a mudar. E eles estão vendo que os jovens de 25, 30, 40 anos, já está subindo a estatística de depressão. Isso a gente está vendo na pandemia. E tem um porquê. Tem alguns porquês aí, algumas causas que a gente vai debater aqui hoje. Coisas que estão fora da medicina convencional, que eu vou falar, que eu vou trazer aqui hoje. O que realmente, fora da medicina convencional, o que causa a depressão? Porque indivíduo da mesma família, tem indivíduo que tem, e às vezes o outro irmão gêmeo não desenvolve, não tem, entendeu? Então isso é o que a gente vai ver hoje, certo? No tema de agora. Então, vamos lá. A gente entendeu um pouquinho de estatística. A gente sabe que as doenças de todos os tipos estão aumentando muito, principalmente as doenças crônicas, não doenças agudas de trauma, porque até a parte de trauma, vocês podem perceber que diminuiu. E as doenças agudas também começaram a diminuir. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar reclusas e se cuidar mais. Então, o fato da pessoa não sair mais para a rua, na época dos lockdown, teve menos carro na rua, teve menos traumatismo. As doenças agudas que precisavam de cirurgias, etc., lógico que diminuíram muito, certo? Agora, o que está acontecendo já desde o ano passado para cá? As doenças crônicas, entende-se por doença crônica tudo aquilo que passa, os sintomas passam de 3 meses. Então, se tem uma dor de cabeça que passou de 3 meses, é crônico. Você tem um formigamento na mão que passou de 3 meses, crônico. Se tem uma azia, se tem uma gastrite, enfim, não interessa o nome da doença, não interessa o sintoma, ele passou de 3 meses, ele já está numa fase crônica. E você começa a perceber doenças crônicas e doenças autoimunes que cada vez mais aumentam e que a pandemia explodiram, como é o caso de problemas de hipertensão, problemas emocionais como ansiedade,
depressão, pânico aumentaram exponencialmente. A gente pode até falar exponencialmente, porque, como eu falei em outras lives, eu atendia um caso de tentativa de suicídio a cada 6 meses. Entrava no meu consultório. Hoje, todo mês eu atendo 2. Todo mês eu atendo 2 casos de tentativa de suicídio, desde março do ano passado para cá. Então não é só a tentativa de suicídio, é o pânico, são as crises gigantescas de ansiedade e a depressão, que são as maiores que têm acometido os indivíduos. Existem algumas categorias que eu não vou entrar nessa parte agora, em relação assim, porque existem processos com outros nomes, chamado distimia, etc, etc. Não vamos falar dessa parte de diagnóstico, que é a parte médica. Nós vamos falar de sintomas que relacionam a depressão, o estado depressivo. Sintomas que relacionam o estado de depressão é diferente de uma tristeza simples. É diferente. É diferente de uma fase de luto, onde morreu um indivíduo da família e a pessoa fica triste, ela chora, fica um pouco reclusa e tal. E essa fase de luto pode durar até 18 meses. A biologia, a psicologia entende que até 18 meses é um prazo de luto, dependendo da gravidade do processo. Então isso é a parte da tristeza. A depressão já tem sintomas um pouco mais pronunciados. A depressão envolve geralmente a parada do indivíduo das atividades dele. O indivíduo muitas vezes não quer comer mais, ele perde o apetite. O indivíduo não quer mais trabalhar. O indivíduo quer ficar no quarto sozinho, sem ninguém, no escuro. Muitas vezes chega a gravidade da depressão da pessoa não querer mais fazer higiene pessoal, tomar banho, etc, etc. Então, isso são os sintomas bem característicos de um quadro depressivo. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, Gustavo, quais são as grandes causas que estão envolvidas a depressão? Seja pandemia ou que não tenha nada a ver com a pandemia. Nós vamos falar aqui hoje. Existem 2 grandes causas da depressão. 2, tá? Existem vários fatores, várias causas. Mas eu vou falar as que eu encontro de mais de 8.500 pacientes que eu atendi até hoje, as que eu estudei no Brasil, fora do Brasil, a que os meus colegas atendem, que atendem em quantidade maior, e o que eu atendo em quantidade maior, que eu tenho experiência. Então eu vou falar dos conflitos emocionais que o próprio indivíduo vivenciou, tá? E algo sistêmico, ou seja, que veio de um pai, de uma mãe, que veio de um avô, de uma avó, que veio sistemicamente na família, no clã dessa pessoa, algo que aconteceu dramático, certo? Então, essas são as 2 grandes causas. Muitas vezes tem uma combinação delas. Tem a combinação de conflitos emocionais que vieram da família, mais conflitos emocionais que o próprio indivíduo vivenciou. Gustavo, quais são os conflitos emocionais que o próprio indivíduo vivencia que pode gerar depressão? 4 tipos principais. 4. Gravem aí. Primeiro, e o maior, algo que mexe com o território. O que é território? Primeiro a gente tem que entender o que é importante. O que é importante para a vida de um indivíduo, de um animal. O que é importante para o ser humano inconscientemente, que está lá no inconsciente dele. Como ser animal, 3 coisas são importantes para os animais, 3 coisas são prioridades para o ser humano. Se você teu barco, teu navio de cruzeiro afundou, teu avião caiu no mar, e você está que nem lá um náufrago, lá o Tom Hanks, que nem o Tom Hanks no Náufrago. Você é o único sobrevivente. E você chega numa ilha deserta. E agora a tua vida depende só de você. 3 coisas principais. 3 coisas principais. Grave isso aqui.
para você poder viver e ter vida e sobreviver. Primeiro, território. Você chegou na ilha deserta, a primeira coisa que você deveria buscar, e assim é um animal, é território para se sentir protegido. O território, a sua caverna, o seu abrigo, a sua casa, a sua proteção é o objeto fundamental e principal, você ter o seu lugar, você determinar o seu território, o seu espaço, o seu lugar, que ele esteja seguro e protegido. Gravem essas duas palavras que eu vou falar, seguro e protegido. A primeira coisa que um animal e o ser humano buscam para a sobrevivência de uma maneira geral é noção de território, o seu lugar que esteja seguro e protegido. Seguro e protegido. Então, você vai buscar um abrigo. Você vai determinar um território. Você não pode ficar vagando que nem um nômade. Entendeu? A chance de você morrer é muito grande. Então, lembre disso, território. A segunda coisa fundamental para um indivíduo sobreviver está relacionado à própria palavra. Sobrevivência, alimentação. Alimentação, sobrevivência. Então, a nutrição. Pensa você na barriga da sua mãe, início da vida. Primeiro você tinha um território, o útero, é a sua primeira casa. Você estava protegido. Você estava seguro e protegido num ninho, num útero, numa proteção. Ali é o seu território, sua mãe. Segundo vinha a sua nutrição, a sobrevivência, o nutriente, que é a própria sobrevivência, alimentação. Água, primeiro lugar, segundo alimento. Água, primeiro lugar, segundo alimento. E em terceiro lugar, o terceiro fator, depois que você tem proteção, a caverna, o ninho, a casa, você tem um território que está seguro de ataques exteriores, está seguro. Você tem comida farta, você tem água, você tem comida. A terceira condição para você sobreviver bem, para você viver, está relacionado, nós somos animais mamíferos, nós somos animais sociáveis. Ninguém vive isolado em ilhas. Então a gente precisa desse terceiro componente que é social. Um animal, um mamífero e aves que sociabilizam e o ser humano, eles precisam ter esse componente social porque é mais seguro e você está mais protegido dentro de um grupo, dentro de uma família, dentro de uma sociedade do que você isolado sozinho, vagando que nem um louco. Então território é muito importante. Nutrição é a segunda coisa. Terceiro, social. E se você lembra do náufrago, ele procurou um abrigo, ele procurou o que comer e depois ele sentiu falta de uma coisa. E ele colocou lá a bola de vôlei e ele desenhou lá com o sangue dele uma figura metafórica com que ele podia conversar, com quem ele podia ficar olhando e ele se sentia com alguém. Olha só que importante isso, tá? E essa pessoa pode ser até imaginária, entendeu? Ela pode ser imaginária, mas a gente precisa estar contido num grupo. Então, a primeira grande causa que vai gerar depressão é perda de território, perda do seu lugar, perda do seu espaço, perda do seu território. E aí, Gustavo, o que é seu lugar, seu espaço, seu território? Depende. E aí precisa uma avaliação criteriosa. Porque para um indivíduo destro, território é uma coisa. Isso aí foi determinado pelo Dr. Hammer, que observou tomografias lá nos anos 80. Para o homem destro, e não é a escrita que vale, é o teste de aplaudir, para o homem destro, território é uma coisa. Para o homem canhoto, território é outra coisa. Para o homem destro,
Território significa trabalho, minha parceira amorosa, meu pai, minha sobrevivência. Para o homem canhoto, território está muito ligado à casa, à mãe, aos filhos. Olha só que importante. Mas isso, cada um é de uma maneira. Isso não é uma regra 100% dessa maneira. Porque existem outros fatores, tá? Se o filho é o primogênito, se é o segundo, se é o terceiro e outras coisas mais. Por isso que precisa fazer uma avaliação. Quando um indivíduo perde esse território, você imagina um indivíduo primogênito, que é muito autoritário e territorialista, um homem primogênito, um homem destro, não é na escrita, é no teste de aplaudir, é a palma direita por cima da esquerda. Você imagina esse homem destro, primogênito, ele é mandado embora do trabalho na pandemia. Ele está há 10, 15 anos na mesma empresa e de repente ele é cortado na pandemia e acabou o trabalho. E agora ele não vê solução. E ele não vê para onde ele vai. E ele perdeu o território. Ele não sabe se vai conseguir território de sobrevivência, que é muito importante para o homem primogênito, para o homem destro. A chance dele ter um abalo grave é forte. Só isso é suficiente para gerar depressão? Não. Não é. Porque você precisa pelo menos 2 grandes eventos ao longo da vida daquele mesmo jeito. Ou seja, se é território, ele perdeu pelo menos 2 vezes. Para aí ele entrar em depressão. Você entendeu? Não é um evento. Então não é um acontecimento. Por isso, quando o paciente me procura, eu vou procurar pelo menos 2 eventos ao longo da vida que ele teve um choque emocional naquele sentido. Que ele teve um conflito emocional naquele sentido. Um só não faz depressão. Nunca faz. Então tem que ter mais de um. Então você imagina esse indivíduo, perda de território. Ao contrário, você imagina um indivíduo, segundo filho, já tem uma energia mais feminina. Isso meus alunos vêem no meu curso, Terapia Sintrópica. Ano que vem, fevereiro, março, vai ser a nossa próxima turma, Terapia Sintrópica. Lá eu ensino para o profissional que quer ser terapeuta como que distingue uma coisa da outra. É um curso grande, 2, 3 meses, mais até os módulos avançados, etc. E lá eu ensino tudo isso com muito mais profundidade. Então você imagina um segundo filho, que tem energia mais feminina, que é canhoto, e o homem canhoto não é na escrita. O homem canhoto, ele está mais ligado aos filhos, à casa, à mãe. Vamos supor que ele tem 30 anos de idade e a mãe morre num acidente de carro. E a mãe é internada agora com Covid e acaba falecendo com 58 anos de idade, nova. A mãe nova acaba falecendo de Covid e o cara é segundo filho canhoto, que já tem 2 vezes a energia feminina ligada à casa, à mãe, a filhos. E ele tem essa perda de território feminino, ou seja, perdeu a mãe. E não é a primeira vez que aconteceu isso. Porque ele já tem, por exemplo, nesse exemplo fictício, algo lá da infância. E ali ele pode entrar em depressão. Assim como o homem, assim como a mulher, etc, etc. A perda de território, e para cada um território é o seu lugar, meu lugar com minha mãe, meu lugar na casa, meu lugar no trabalho. Então o seu lugar, o seu território é muito importante para o cérebro do animal, do ser humano. Você sabe que o animal também desenvolve depressão, né? Você já viu histórias aí de animais que têm depressão. Leão com depressão no zoológico, cachorro doméstico com depressão e assim por diante. Então, olha só que interessante. Quando você vivencia perda de território, é um dos conflitos que vai gerar depressão. Nunca um evento, pelo menos 2. Agora vocês aprenderam uma boa. Nunca um evento, pelo menos 2 ao longo da vida. Tem gente que precisa de uns 4, 5 eventos para daí começar a vir todos os sintomas de depressão. Mas os sintomas em si, eles não são maléficos.
não é castigo, não é karma, é um mecanismo de defesa. Daí você fala, Gustavo, mas como um mecanismo de defesa? Se a pessoa fica mal, eu sei, parece que ela realmente fica muito mal, parece não e ela se sente muito mal. Só que a depressão ela tem um porquê, o corpo não ia fazer isso do nada, o corpo é inteligente. E aí o corpo vai fazer a primeira coisa, a pessoa que tem depressão, ela fica ativa, faz as coisas acontecer ou ela paralisa? Você vai ver que ela paralisa, ela para, ela não quer mais, ela não vê mais ânimo para nada, o mundo fica cinza, não tem mais, fica um vazio, a pessoa fala, eu sinto um vazio, não sei, eu não tenho mais vontade de nada, coisas de hobby que estimulavam já não estimula. Então a pessoa paralisa. Tem um sentido biológico por trás disso, sabia? Existe um sentido biológico. A pergunta é, por que o corpo, por que o cérebro faria eu parar e ficar dentro de casa? Tem um porquê. Porque talvez lá fora é perigoso. Porque talvez lá fora o que aconteceu é perigoso. Porque talvez sair da casa e deixar a casa sozinha seja perigoso. Porque tem histórias de abandono, etc., que a gente já vai falar. Então existe um sentido biológico por trás dos sintomas da depressão. O desânimo, a falta de vontade, ficar deitado o dia inteiro. Existe um sentido biológico que o corpo está tentando te proteger de algo. Só que na maioria das vezes esse algo já não existe mais, esse perigo não existe mais. Só que tem que determinar qual é. Como que cura? Primeiro tem que saber, depois tem que entender, depois tem que aceitar e aí libera. São 4 etapas. Saber o que está incomodando, entender qual é a causa, aceitar a causa e daí você consegue liberar. Só que para isso, óbvio que precisa um profissional por trás. Sozinho você não vai fazer a mágica. Muito difícil. Porque a depressão é um mecanismo bem complexo. Existem inúmeros fatores. Perda de território é um fator. A segunda conflito, eu falei 4 grandes conflitos. Perda de território é o maior. O segundo maior, perda de identidade. O indivíduo não sabe para que ele veio no mundo, ele não se identifica com o grupo, ele se sente perdido. Ele se sente perdido dentro da própria família. Ele não se reconhece parecido com o pai, ele não se sente parecido com a mãe, ele se acha uma ovelha negra da família, ele tem um conflito de identidade grande. Indivíduos que têm um conflito de identidade, quem eu sou? Para que eu vim no mundo? Que grupo eu pertenço? Porque talvez foi abandonado, foi deixado de lado, foi rejeitado e aí ele se sente excluído do grupo. Então, abandono é um dos grandes conflitos emocionais que geram depressão. Abandono, rejeição, se sentir deixado de lado, se sentir trocado, fortes separações e perdas e assim por diante. Então, olha só. Conflito de território, perda de território é um. Conflito de identidade, quem eu sou, para que eu vim no mundo. Como que se identifica o indivíduo que tem muito conflito de identidade? Geralmente tem muita tatuagem, tem muito piercing. Pessoas que têm muito piercing, muita tatuagem, eles têm um grande conflito de identidade. Pessoas que têm hemorroidas, pessoas que têm fissura anal, pessoas que têm problema no reto, no ânus. Geralmente eles têm, porque ali é o local de identidade. Você vê o cachorro cheirando o ânus do outro, porque ele quer saber quem é aquele indivíduo através do odor. O odor mais íntimo do corpo. O cheiro do teu suor, o cheiro das suas fezes, o cheiro da urina, o cheiro do seu hálito, demonstra interiormente quem você é, quem é o indivíduo internamente. Então, um conflito que envolve todas essas coisas de conflito de identidade me tiraram do grupo, me senti isolado, me senti rejeitado, me senti trocado. Ele sentiu, não quer dizer que ele foi. Olha só que interessante. A percepção do indivíduo
É mais importante do que a percepção dos outros, é dele. Ele se sentiu trocado, às vezes não foi. Ele se sentiu rejeitado, às vezes não foi. Ele se sentiu deixado de lado, às vezes não foi. Não foi a realidade. Mas quando pequeno ele se sentiu assim. E isso é muito importante, entender, a pessoa se entender. A pessoa se entender. E isso tem toda a possibilidade de ser feito durante uma sessão de terapia. Você pegar um bom terapeuta, que entenda de toda essa tecnologia, que entenda de como ressignificar algo, ele vai conseguir fazer com que o indivíduo que esteja pensando em preto e branco pense em colorido. Essa é a primeira dica da noite. Você aí tem depressão, sintomas de depressão, você conhece alguém que tenha? A neurociência mostrou há muitos anos atrás que o indivíduo que tem depressão, ele pensa em preto e branco. Ele parou de pensar em colorido. Segundo, ele olha para baixo. O tempo todo ele está olhando para baixo. Ele está cabisbaixo, olhando, porque ele precisa se sentir deprimido, olhando internamente para ele mesmo. Então, se você fizer um esporte que precisa estar olhando para cima, tipo vôlei, é neurofisiologicamente impossível, praticamente, um indivíduo que joga vôlei 3 vezes por semana entrar em depressão. É neurologicamente quase impossível, um indivíduo que joga basquete 3 vezes por semana entrar em depressão. Quase que impossível. Porque faz com que o teu olho fique para cima o tempo todo. Aí não tem jeito de você ficar toda hora olhando para você se sentir deprimido. Segundo, colorido. É quase que, não é impossível, mas muito difícil, o indivíduo que coloca cores, um artista que pinta, ter depressões fortes. Você entendeu? Então, se você juntar o colorido, se você juntar o olho jogado para cima, voltado do horizonte para cima, e ensinar isso para a pessoa no dia a dia, a chance dela começar a se sentir melhor é muito grande. São técnicas que eu estou passando de graça para vocês aí, que eu uso nos meus pacientes. Assim, o contrário, se você começar a andar olhando para o chão todo dia, andar olhando para o chão, ficar o tempo todo olhando para baixo, a chance de você começar a se sentir desanimado começa a aumentar. Você não vai entrar em depressão por causa disso, mas você começa a ficar desanimado. Eu vesti preto hoje, não foi por acaso. Foi para mostrar que pessoas que usam preto o tempo todo, cinza e marrom, essas 3 cores, preto, cinza e marrom, quando isso é diário, todo dia, combina vários fatores. Tá de preto, cinza e marrom todos os dias, várias vezes por semana, olhando para o chão, e aí tem alguns conflitos desse, tudo isso vai ajudando e alimentando, fazendo com que esse indivíduo comece a se sentir prostrado, comece a se sentir desanimado. Mas lógico que não é uma roupa que vai fazer a pessoa entrar em depressão. Não exagere, não tem nada a ver com isso. Tem que ter um conflito forte por trás. Eu falei que eu ia falar 4. Perda de território é 1, conflito de identidade é outra, desvalorização. O terceiro grande conflito de quem desenvolve depressão é autodesvalorização. O que é um conflito de autodesvalorização? Conflito de autodesvalorização é quando o indivíduo ele não se sente bom o bastante para o pai, eu não me sinto bom o bastante para minha mãe, eu não me sinto bom o bastante para a sociedade, eu não me sinto bom o bastante para o meu esposo, eu não me sinto bom o bastante para a minha filha. Tudo isso são conflitos de autodesvalorização. Eu não me senti capaz de fazer algo, eu não me senti bom ou boa o bastante para fazer algo, para ser alguém. Então, quando você se sente desvalorizado, primeiro eu vou te falar, ninguém te desvaloriza não, é você que se autodesvaloriza. Todos os conflitos, ninguém coloca raiva em você, sabia? Ninguém coloca medo em você, sabia? Ninguém pode te deixar triste.
a pessoa pode fazer o que ela for. É aquela história que um monge fala. Se você vai aceitar aquilo ou não, se você vai vestir a roupa ou não, é contigo. Por isso que o crescimento espiritual, estudar a espiritualidade a fundo, fazer terapias, investir todo ano em terapia, em terapeutas bons e tratar preventivamente, exaustivamente o emocional, porque é aquela história, eu sempre falo para os pacientes, a pessoa depois dos 30 anos de idade, ela não quer um relacionamento amoroso, ela não quer um relacionamento de amizade, ela não quer um relacionamento com sócios, alguém bonitinho, com dinheiro. Não. Ela quer alguém com terapia em dia. Ela quer alguém com um mínimo de um equilíbrio emocional. É verdade ou não é? Você pega a menina encontra um cara rico, bonito, mas descompensado emocionalmente, um filhinho da mamãe, é questão de tempo, entendeu? Não aguenta. E quem sabe, vocês podem colocar aí, é verdade. Quem conhece gente que passou por isso, coloca aí, eu passei, estou passando e tal. Relacionamento tóxico, etc. Porque você quer alguém que esteja com equilíbrio emocional. Para ter equilíbrio emocional não tem outra saída a não ser estudar. Estudar. Fazer terapia, você ser tratado, você correr atrás de estudar espiritualidade, vá atrás de terapia, vá atrás de constelação, vá atrás de livros de espiritualidade, cursos de espiritualidade. Isso aí é super importante porque a gente não aprende isso. Só ir numa igreja, você não vai aprender. Você não vai aprender, às vezes, o que precisa para o teu dia a dia. Porque lá na igreja é muito importante a igreja, o culto, o templo é importante. Mas é importante você entender o que está lá dentro. Porque dentro de uma igreja, dentro de um templo, todo mundo é santo, já reparou? Você vai domingo de manhã numa missa, num culto, todo mundo está comportadinho. Ali todo mundo é submisso a Deus, amém, amém, que assim seja, e o escambau. Saiu de lá, meu amigo, você levou uma fechada no trânsito, vai dar pau, vai dar briga. Você chega em casa, a sogra reclama, vai dar M. Você briga com o vizinho, você vê o que acontece. Então, espiritualidade é no dia a dia, é nação no dia a dia. Tem gente que não é religioso, mas é muito espiritualizado. Porque a religião é um rótulo, tá? O que importa é o que está lá dentro da garrafa. É o conteúdo, é a tua espiritualidade. Eu sei que parece frase de internet, mas não. A gente tem que entender isso. Então eu falei da perda de território, eu falei da conflito de identidade, quem eu sou, que grupo eu pertenço. Eu falei do conflito de autodesvalorização, me senti desvalorizado, me senti não bom bastante para o meu pai, para minha mãe, etc, etc. E o último, que eu acho que é um dos mais fortes, que mais gera câncer, é culpa. Culpa. Se sentir culpado, se sentir vítima do sistema, se sentir coitadinho, se sentir culpa, quem tem é criança, sabia? Adulto emocional, o adulto emocional, ele não se sente culpado, sabia? O adulto emocional, quando ele erra, quando ele tem um problema que ele causou, ele se sente responsável. Não aconteceu isso com o meu paciente, eu errei, eu sou responsável, não foi a minha secretária, entendeu? Ah, a secretária agendou errado pro Gustavo, o paciente. Não foi a secretária. A secretária de quem? É minha. Quem contratou ela? É eu. Quem treina a secretária? É eu. Então, se a secretária cometeu um equívoco, um erro grave, a responsabilidade é minha. Você entendeu? Lógico que ela também tem as 50% da parcela dela. Mas é você que tem que chamar a responsabilidade para você. É você. Você tem um problema no relacionamento amoroso. A culpa não é o marido. Esquece. Ah, o marido traiu, a culpa é dele. Não, filha. Não é assim que funciona. A responsabilidade, 50% é sua também. Porque ele já deu indícios lá no começo.
Talvez ele já traiu, você perdoa e está aceitando. Talvez você não está conseguindo se posicionar. Talvez você não se posicione na sua vida para o que você quer. É difícil isso? É. Mas é assim que adulto é. Adulto aguenta a responsabilidade. Criança chora, se faz de vítima, se sente culpadinha. Então olha que forte isso. A gente aprender isso, não se sentir mais culpado por nada, mas sim mudar a palavra. Eu não sou culpado, eu sou responsável, Gustavo. Eu sou responsável. Opa, muda todo o cenário. A tua vibração muda. Veja como se eu falar para você, eu apontar o dedo e falar assim, você fulana, você fulano, você foi culpada, você foi culpado por aquilo. Olha como você vibra. Agora se eu apontar o dedo e falar assim, você fulano, você foi responsável. Veja como é diferente. A vibração é diferente. Então quando você muda o conceito de culpa, para você mudar para eu ser responsável pelas coisas boas que estão acontecendo à minha volta e pelas coisas não tão boas. Não chame mais de negativo, tá? Não chame. Chame de não tão boas. Meus pacientes sabem disso. Quando eu falo, ó, você vai agradecer aqui, e é o teu dever de casa, você vai agradecer as coisas boas e você vai agradecer as coisas não tão boas. São os problemas que fizeram você aprender. Então, olha que interessante. 4 grandes causas de conflitos emocionais que geram depressão. Perda de território, conflito de identidade, autodesvalorização e culpabilidade, se sentir culpado. Tem gente que tem 50 anos de idade, 60 anos de idade. Eu atendi uma vez uma senhora com 68 anos de idade. E ela se sentia culpada. Um dia a mãe dela, ela primogênita, a mãe falou, deu o seguinte comando, você é a filha mais velha, você agora é responsável por cuidar e proteger sua irmãzinha. Eu vou na feira, eu vou no mercadinho, vou comprar comida, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua. E a menina ficou com a irmã mais nova, e aconteceu um problema lá, a irmã se acidentou, se cortou, teve que correr às pressas para o hospital. Dentro do hospital a mãe continuava culpabilizando ela, e ela tinha 6, 7 anos de vida, e a irmãzinha tinha 3. E ela com 7 anos de vida declarou que ela era culpada o resto da vida. E agora ela com 68 anos de idade, ela continuava se sentindo culpada por uma coisa que ela vivenciou 7 anos de idade. Ela não entendeu que ela não era culpada. Só porque a mãe falou que ela era culpada, ela não era. Ela não era a mãe da irmã? Ela era a mãe da irmã? Não. Ela era apenas a irmã. Então ela não podia ser responsável. Mas a mãe falou e ela ouviu. E ela ficou 30 anos em depressão, medicamento em cima de medicamento, em cima de medicamento, por uma culpa que ela carregava lá dos 7 anos de idade. E as pessoas acham que são grandes coisas. Ah, essa minha depressão é pelo estupro que eu vivi. Não, não é, não. Muitas vezes não é. Ah, foi para a morte trágica que meu pai, tinha 10 anos de idade, meu pai morreu no acidente do carro. Provavelmente não foi isso, não. São as pequenas coisas, alimentadas durante anos e anos, que vão recair sobre uma doença crônica, como a depressão, por exemplo. Entendeu? Lógico que um trauma grande pode gerar também, mas geralmente o que eu encontro são pequenas coisas. Então, perda de território, conflito de identidade, autodesvalorização, culpa. Esses são os conflitos que a pessoa pode vivenciar, um ou outro, um combinado deles. E a segunda grande fator é algo hereditário, que veio de um pai, algo que a mãe sofreu, algo que um avô sofreu, algo que uma avó, bisavó sofreu, desses 4 conflitos. Perda de território, perda de identidade, autodesvalorização, culpa. O avô viveu, a avó viveu, veio geneticamente para você, você começa a repetir os problemas dele ou dela. Ele, ela, lá em cima, às vezes não teve permissão para ser feliz. Olha que interessante esse conceito. Se você for feliz,
É como se você estivesse traindo seu avô, sua avó, que sofreu. E por lealdade ao clã inconsciente, você repete um padrão do passado. A gente vem repetindo padrões do passado por lealdade inconsciente a alguém do nosso clã. Todos. E a pergunta que você tem que fazer à noite é, peraí, se eu for livre, se eu for feliz, se eu amar e ser amada, ou amado, eu vou estar traindo meu pai e minha mãe? Não. Eu vou estar traindo meu avô ou minha avó? Não. Se eu for feliz, se eu for animado, se eu conseguir trabalhar e ter dinheiro, ter sucesso, mais dinheiro que os meus antepassados, eu vou estar traindo meus bisavós? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E você responder não. Então o perigo acabou. Olha que simples. Isso é a chave que às vezes faltava. E isso é um dos códigos, e é um código mesmo, que eu faço dentro dos meus tratamentos. Quem se tratou comigo já ouviu essas frases de mim antes. Eu ensino na terapia sintrópica justamente esse protocolo com esses códigos neurolinguísticos para o cérebro entender que aquele conflito acabou. Aquele conflito acabou, não tem mais perigo. Você não vai estar traindo ninguém. Você pode ser feliz sim. Só que você tem que fazer uma pergunta. Você só consegue uma resposta correta com uma pergunta adequada. Você nunca vai conseguir a resposta certa com uma pergunta errada. Einstein já dizia, o poder no mundo não está em saber a resposta. O poder no mundo está na formulação das perguntas. Olha só que incrível. Porque se você tem resposta para uma coisa hoje, o mundo muda as perguntas, sabia? Então, a tua habilidade como paciente, como profissional da área da saúde, como terapeuta, é saber formular uma pergunta objetiva, clara e inteligente. Uma pergunta inteligente. Uma pergunta que eu vou deixar de brinde para vocês aí. Pergunta que é um brinde, é presente. Abram os ouvidos agora. A pergunta é, você vai fazer 7 dias seguidos. Faça 7 dias seguidos, antes de dormir. A seguinte pergunta. O que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria completamente para melhor a maneira como eu vivo? O que é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria para melhor a maneira como eu vivo? Vai dormir com essa pergunta. Você provavelmente talvez tenha um sonho, talvez você tomando o café da manhã, dirigindo para o trabalho, venha alguma coisa na cabeça. Acredite nessa coisa. Anote. Entendeu? E aí vai fazer todo o sentido. Joia?